Bom dia! Vamos falar sobre relações familiares difíceis. Você tem? Tá passando sufoco aí dentro do sistema familiar? A gente fala sistema, né? Porque terapeuticamente, quando a gente olha a família é um sistema, né? As famílias, elas são sistemas energéticos, fluxos de padrões emocionais, mentais, comportamentais, programados, condicionados, que vêm de geração a geração. É difícil, às vezes, ter uma geração que quebra o padrão da geração anterior. Esse é o caminho, né? Existe muito hoje em dia, né, com os jovens, com a nova geração, existem aí muitas barreiras sendo quebradas, padrões negativos, limitantes, né, de crenças limitantes, de formas de se comportar, né, posturas comportamentais, posturas de pensamento, sentimento, que limitam e que bloqueiam muito as relações, que vêm de gerações anteriores, né? Então a gente pode olhar as relações como grande veículo, grande instrumento de ajuste, desenvolvimento pessoal, evolutivo, né? Tanto espiritual quanto emocional para, para o ser humano. E eu quero trazer esse tema aqui, que a gente vai falar um pouco em algumas lives aí para frente, porque é importante a gente olhar para a nossa mudança a partir das relações que a gente tem. Porque eu acredito que a maior dificuldade que o ser humano tem de mudar, geralmente, eu como terapeuta, nos meus atendimentos, eu vejo que a maior dificuldade do ser humano é quebrar padrões negativos que estão ligados a relacionamentos familiares e que causam verdadeiros conflitos emocionais, conflitos interiores e limitantes, muitas das vezes ligado à culpa, ao medo e à dependência emocional. Aí entra também, né, dentro desse padrão de dependência emocional, entra o apego, entra o que a gente trabalha dentro das constelações familiares, a necessidade de salvar o outro porque eu sou parente, porque eu tenho uma ligação muito forte com aquela pessoa, uma ligação familiar, um parentesco muito próximo, né? Então tem também o contrário disso, a exclusão, aquele familiar ali não serve, porque ele não correspondeu às minhas expectativas. E tudo isso cria bloqueios que são ligados a quê? A memórias emocionais. E tudo vai estar sempre ligado ao quê? A caixa preta do subconsciente, a danada da caixa preta das emoções. Aquela que a gente traz desde bem pequenininho, muitas das vezes desde da barriga da mãe. A gente já traz todo esse processo de ligação, de troca energética e emocional com a mãe, e que isso já cria desde a barriga, desde o útero da mãe, bloqueios emocionais, muita sensibilidade emocional ali naquela relação. Existem também bloqueios que são trazidos por genética emocional. Sim, nós temos a herança física, né, de doenças que a gente repete, né, no padrão familiar. Como a gente também traz repetição de memória emocional negativa. Então, padrões de comportamento e sentimento negativo que passa de geração a geração, que são repetidos e que bloqueiam completamente o fluxo de desenvolvimento, de evolução e de harmonia dentro desse sistema familiar.
Então, é, os processos construídos dentro das relações familiares geram muito. E eu digo que é a partir deles que nós criamos todo um padrão mental e emocional na nossa vida. Até mesmo para profissão, para desenvolvimento pessoal e realização na vida. A gente precisa quebrar muitos padrões. E muitos deles são trazidos pela forma que a gente foi criado, as coisas que a gente ouviu desde criança, as influências que foram geradas na família, dentro do convívio familiar, as relações que foram difíceis e as relações também que nem sempre são difíceis, mas são de dependência e que criam todo um bloqueio, porque se aquela relação ali que é tão importante para mim, aquela pessoa, ou mãe, ou pai, ou irmão, ou tio, né, avó, avô, não me der o apoio que eu preciso, não me der a palavra que eu quero escutar, não me der a força, não me colocar para cima, ou me colocar para baixo, ou opinar diferente do que eu desejo, ou do que eu imagino, ou do que eu gostaria que fosse a minha vida, e isso influencia completamente as minhas decisões, cria-se um bloqueio. Cria-se um padrão aí de pensamento e sentimento que se cada um de nós, a gente não se perceber dentro dessa relação dependente ou dentro dessa relação conflituosa, onde eu crio muitas expectativas e essas expectativas não são correspondidas, cria-se muitos padrões, muitas memórias aí emocionais negativas guardadas e que bloqueiam completamente o nosso desenvolvimento. Então eu vejo muitas pessoas aí completamente limitadas em suas vidas por causa das suas relações familiares. Então a gente vai falar mais para frente em muitas lives sobre isso, e eu quero muito que você reflita sobre as suas relações familiares. Se você tem medo, dependência emocional, culpa, se você tem mecanismos de ser salvador de alguém dentro da sua família, de querer salvar alguém, ou de excluir alguém que não serve para você, porque fez algo que você não concordou e a família ou você ou alguém exclui essa pessoa. Tudo isso gera bloqueios no fluxo energético, porque tudo é energia, e eu sempre falo aqui, né? Tudo é energia. E dentro do sistema familiar também existe um fluxo energético que precisa caminhar para o desenvolvimento da linhagem familiar, para a evolução espiritual dessa linhagem. E algumas coisas importantes eu quero colocar aqui nessa live para que você reflita dentro das suas relações familiares. Primeira coisa, os relacionamentos familiares, principalmente pai, mãe e irmãos, e avós também, né? Dependendo do contato da ligação, são os primeiros relacionamentos, são as primeiras experiências de relacionamento que a gente tem na vida, né? Que a gente toma consciência de relação. E, energeticamente, eu te digo que nós viemos escolhendo a família que a gente quer. O tipo de relacionamentos, para que a gente tenha o impulso, para que a gente seja empurrado, impulsionado ao desenvolvimento de algumas características potenciais que a gente precisa da nossa personalidade. Para que essa linhagem avance e que a gente também evolua como um ser ou um indivíduo. Então, começa a refletir isso. Você está utilizando as suas relações familiares, principalmente as difíceis,
as que causam alguma insatisfação, algum conflito interior, alguma limitação, algum conflito emocional aí que você percebe de medo, culpa ou dependência emocional, ou necessidade de salvar o outro, ou necessidade de julgar, criticar, aquele ali não serve, aquele ali eu não quero escutar, aquele ali não... Perceba, porque essas relações são as relações que você escolheu antes de vir, como um ser energético, um ser espiritual, para o seu desenvolvimento evolutivo, para que você torne a pessoa que você veio ser, para que você desenvolva todos os potenciais da sua personalidade como um ser espiritual que você é. Então começa a refletir isso. Olhar as relações de uma forma como eu ensino na meditação, né? Ativando o eu observador. Isso é um treino que a gente precisa fazer. Porque são dessas relações que eu tiro o melhor para o meu desenvolvimento e o meu crescimento como pessoa. Então, perceba que as relações, elas desenvolvem o quê? Principalmente a compaixão e o amor entre as pessoas. A capacidade de ser compassivo e de ser amável. A empatia, né? De se colocar no lugar do outro ou de dar limite ao outro nessas relações que são tão íntimas para o nosso crescimento. Então, ativar o eu observador nas relações familiares é super importante para que você perceba o quanto aquela relação ali é importante e em que ponto, de que forma aquela relação ali ela contribui para o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu potencial como pessoa, para ser tudo que você pode ser nessa vida. E olhar sempre o outro, né? Tentar tirar o envolvimento emocional e trabalhar o eu observador na forma de olhar aquela relação como aquele ali é um personagem da minha história de vida e um instrumento para o meu desenvolvimento pessoal e evolutivo. Então, esse é o ponto-chave nas relações familiares, para que elas comecem a dar certo, para que você comece a tirar tudo de bom, de positivo que você pode nessas relações que às vezes são complicadas, difíceis, desafiadoras, né? E outro ponto importante que eu quero colocar aqui nessa live, nas relações difíceis, é a gente perceber sempre, ou né, trabalhar isso dentro da gente. O quanto essas relações, ou a relação, eu preciso olhar mais profundamente para ela, para que eu cure e transforme algo de negativo em mim. Então, tirar o foco do outro como um ser difícil de se conviver, ou né, uma relação difícil, uma relação dolorosa, conflituosa. De parar de julgar e criticar, de sempre colocar a culpa no outro ou buscar culpados nessa relação. E olhar para você, colocar o foco em você. Esse também é um ponto importante onde eu trabalho, dentro das meditações, o treino de você trabalhar colocando foco em você e não no outro. O outro sempre vai ser o outro. E eu nunca mudo o outro. Eu não tenho esse poder. Eu tenho o poder de me mudar. Eu tenho o poder de olhar e analisar a mim mesma.
e perceber onde eu estou errando e o que eu posso melhorar, o que eu preciso melhorar, para que eu saia dessa relação difícil, para que essa relação não seja mais tão desafiadora para mim, mas que eu pegue eu pegue o que essa relação, o que eu preciso nessa relação como um grande um grande desenvolvimento para o meu potencial, para a minha personalidade, para que eu melhore, para que eu seja tudo que eu vim ser nesse mundo, para que eu possa ser um ser humano melhor. Então as pessoas, elas olham as suas relações familiares e elas ficam muito presas às questões, aos fatos e à personalidade de ser do outro. E elas acabam julgando, criticando e limitando, porque o foco está muito no outro. Mas se aquele outro é tão difícil para mim, opa, claro, precisa ter um treino, né? Não é fácil. Ainda mais são relações íntimas, relações muito próximas, relações muito, né, que mexem completamente com o emocional. Só que a gente precisa começar a treinar o nosso desenvolvimento, a nossa inteligência emocional nas relações. E é a partir das relações familiares que eu crio caminho, eu abro caminho para que as minhas relações externas sejam melhores. Você pode observar, eu trago aqui uma observação para você. Geralmente, quem tem relações difíceis dentro do seu sistema familiar tem dificuldades de se relacionar com pessoas externas. Então, analisa aí. Principalmente, quem tem dificuldades de relacionamento com o pai, com a figura masculina da sua vida, a figura masculina mais importante da sua vida, se você foi criada ou pelo padrasto, ou pelo pai, ou pelo avô, pelo irmão mais velho, a figura masculina que você tem como autoridade na sua vida, que você cresceu vendo aquela figura masculina como aquela pessoa que te influenciou na sua criação, no seu desenvolvimento, né, emocional, nos padrões mentais e comportamentais que você foi criando ao longo da vida. Então, perceba se você tem dificuldades com a figura masculina, geralmente você vai ter dificuldades no seu relacionamento amoroso com uma figura masculina. Se você tem dificuldades em se relacionar com a mãe, se sempre a figura materna foi um relacionamento difícil, você provavelmente vai ter dificuldades na sua vida de lidar com mulheres. Ou com a chefe, né? Se a chefe for mulher, ou com amigas, você vai ter problemas aí de amizade, de convívio, muitos conflitos aí de entendimento. Então perceba aí e coloca na balança isso. Porque a gente traz o quê? Repetição de padrão familiar nas nossas relações externas. Porque é lá, né, que a gente cria o primeiro padrão de relacionamento que a gente tem conhecimento na vida. Então a gente cria os primeiros padrões mentais, emocionais e comportamentais para ir para o mundo. Então, a partir dessas relações é que a gente cria outras relações. Então, observe como é que está as suas relações familiares e esse ponto-chave aí que eu te falei do relacionamento com a mãe e do relacionamento com o pai. E você liga aos relacionamentos externos e vê aí se tem coerência o que eu estou te falando. E por isso eu estou trazendo nesse meu próximo desafio de meditação guiada para iniciantes a meditação terapêutica, né? Que é uma
meditação toda voltada com técnicas e métodos terapêuticos que eu trabalho dentro dos meus atendimentos, e eu criei essa meditação para que eu possa levar para outras pessoas esse meu conhecimento, que eu vejo que através do acesso ao subconsciente, a gente acessa as memórias e a gente quebra os padrões negativos que a gente traz. Porque a gente pode refletir melhor trabalhando o eu observador, né? Esse eu observador que eu tanto falo, de não se envolver emocionalmente. Porque dentro do processo meditativo, guiado, você consegue olhar a relação de fora sem se emocionar tanto, sem se envolver tanto. Você olha e consegue ativar o seu eu superior e buscar ali analisando, você consegue perceber os erros, consegue perceber as falhas e consegue perceber o melhor caminho, a solução para essa harmonia, para essa quebra de padrão negativo, às vezes de culpa, medo, dependência emocional, de querer ser o salvador do outro, né? De querer de bloquear a própria vida para assistir o outro, porque acredita que isso é amor, mas isso não é, né? É uma forma de amar, mas não é o melhor amor, né? Não é a melhor forma de amar. A gente precisa criar maturidade emocional nas nossas relações. E o que eu vejo é isso, muita gente sendo infantil nas suas relações, principalmente porque teve problemas na sua infância com os primeiros relacionamentos da sua vida, né? Pai, mãe, irmãos. Porque essa relação está lá ainda baseada na sua criança. Na criança que faz pirraça, na criança que quer atenção, na criança que quer colo, na criança que quer se sentir importante, na criança que quer se sentir valorizada, na criança que se sente abandonada, se sente rejeitada, na criança que é mimada demais ou protegida demais. Tudo isso que são os extremos das relações, que a gente absorve desde a infância, a gente leva para a nossa vida adulta. Só que, se a gente não olhar mais profundamente isso, a gente vive o quê? Relacionamentos infantis o tempo todo, né? A gente vive sempre relacionamentos de cobrança. Por quê? Porque a gente cobra lá o pai e a mãe que não nos deu, que não correspondeu às nossas expectativas, e a gente repete esse padrão nas relações que a gente cria ao longo da vida. Tem coerência isso que eu tô falando para você? Reflete aí. Eu trouxe essa live aqui para você refletir um pouquinho e a gente vai falar mais sobre relacionamentos familiares nas próximas lives. Então fica ligado aqui todas as terças e quintas, às 11h50, às vezes meio-dia, atrasa um pouquinho, mas sempre nesse horário. Perceba e começa a refletir isso e vem participar do meu próximo desafio de meditação terapêutica guiada, que vai ser a meditação onde eu vou trabalhar as relações familiares. Então, nesse próximo desafio de meditação, a gente vai se aprofundar nessas relações, que às vezes são difíceis, que às vezes são complicadas, mas que a gente precisa olhar para quê? Para exatamente fazer isso, quebrar padrão, quebrar condicionamento mental, emocional e comportamental negativo que a gente está levando para as nossas relações, e às vezes a gente fica, por que eu não consigo um relacionamento amoroso bacana, saudável, feliz, um companheiro bacana? Por que eu fico repetindo certas experiências difíceis, dolorosas nos meus relacionamentos amorosos? Por que eu me sinto tão carente? Por que eu me sinto rejeitada? Por que eu me sinto desvalorizada? Por que dentro do meu trabalho, ou todo o trabalho que eu tenho, que eu consigo, eu sempre me sinto com medo, com insegurança, medo de errar, medo de ser chamada a atenção, medo de não corresponder às expectativas daquele chefe, daquela equipe?
Eu fico sempre querendo ser valorizada, me sentir importante, ter um cargo melhor, crescer dentro da empresa e não sou vista, e não me sinto reconhecida, não me sinto valorizada. Tudo isso vem dos padrões que a gente criou nas nossas relações familiares. E eu te provo isso. E dentro das constelações familiares, né, que é um método terapêutico onde eu trabalho nos meus atendimentos, eu me aprofundo com o cliente nessas relações. E aí eu criei a meditação terapêutica sistêmica para trabalhar esse método de constelação familiar dentro da meditação. Vai ser bem profundo, bem bacana e desafiador se você realmente quer olhar mais profundamente isso, com coragem, com amor, né? Amor próprio, com aceitação, né? Porque primeiro, eu vou falar mais disso nas outras lives, mas a gente precisa, nas nossas relações, a gente precisa criar muito aceitação. Que é uma coisa que a gente cria, que a gente trabalha muito no método da constelação familiar, né? Aceitar o outro como ele é. E aceitar a gente como a gente é. Todos têm fraquezas, limitações, cometem erros, não correspondem às expectativas, né? Nós não correspondemos às expectativas dos outros e os outros não correspondem às nossas expectativas. E isso é um processo, um treinamento que a gente precisa fazer de crescer, de amadurecer, para que a gente aceite o tempo, aceite as relações como elas podem ser. Eu não mudo o outro, eu só mudo a mim mesma. E mudar a gente já é difícil, né? Imagina mudar o outro. Então, por que eu estou exigindo algo que o outro não pode me dar? Se eu já sei que o outro não pode me dar. E por que eu peso tanto na balança? E eu fico o tempo inteiro numa relação de infantil com o outro, de o outro não me dá, então eu também não vou dar. Se você tem vontade de dar amor, dê. Se você tem vontade de dizer eu te amo, diga. Se você tem vontade de abraçar e dizer que aquela pessoa é importante para você, faça. Sem esperar que o outro faça também. Que o outro corresponda a isso. Se sentir valorizado vai muito além disso, gente, dentro das relações. É questão mesmo de você estar bem com você mesmo. Para que a gente seja feliz dentro das nossas relações, primeiro a gente precisa ser feliz com a gente mesmo. A gente precisa se aceitar, se amar e fazer as pazes conosco. Para que depois a gente faça as pazes com as outras pessoas. Então eu quero deixar essa reflexão aqui com vocês. Eu quero muito você aqui comigo, acompanhando os meus rios diários e as minhas lives às terças e quintas. E vem participar do meu desafio de meditação terapêutica. Você, com certeza, vai se surpreender, porque a meditação é para todos e traz benefícios incríveis a curto, médio e longo prazo. Então, medite. Não tem contraindicação nenhuma, muito pelo contrário, e você vai estar fazendo um bem enorme para você mesmo, para sua saúde mental, para sua saúde emocional, para sua saúde física, porque melhora toda a química, todo o sistema do corpo, e também para sua saúde espiritual, porque a gente cria paz de espírito. A gente cria exatamente o estado de felicidade, de paz que a gente tanto deseja. É através do nosso interior, trabalhando o nosso interior, não é trabalhando o nosso exterior que a gente cria paz e felicidade. É ao contrário. É trabalhando o nosso interior que a gente encontra esse estado de paz e felicidade. E aí eu quero te deixar esse convite.